Muitos falam hoje que são cristãos, mas o que a Bíblia, a palavra de Deus, tem a dizer sobre o que é ser cristão? Ser cristão é, antes de tudo, ter postura de cristão. O termo cristão significa seguidor ou partidário de Cristo. Cristão significa ainda imitador de Cristo. A primeira vez que vemos registros bíblicos desse termo é em Atos 11:26. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Uma preocupação de todos os apóstolos foi com a postura que o seguidor de Cristo teria que ter, não apenas com os irmãos, mas com qualquer outra pessoa. Vemos isso bem claro nas epístolas, a começar no livro de Atos dos Apóstolos. Quando os gentios se convertiam, os judeus já convertidos queriam impor para estes as mesmas exigências da lei judaica. Então, os discípulos acharam por bem não lhes impor algo que não lhes era costumeiro e resumem tudo em Atos 15:20. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardares. Sabemos que o judeu não adorava ídolos, como também não comiam animais que eram sufocados, e nem sangue no qual está a vida. Para eles isso era algo natural, assim como a circuncisão. Diante disso, queriam incorporar à igreja que estava nascendo essas condições, mas os discípulos chegaram à conclusão que o importante não era impor a lei mosaica aos novos convertidos, mas que não comessem nada que fosse consagrado a ídolos da carne sufocada. A carne vendida no mercado era muitas vezes carne de animais sacrificados nos tempos pagãos às divindades pagãs. O comer de tal carne ofendia a sensível consciência dos judeus, pois tinham resquícios de participação no culto às divindades pagãs. Mas o que consideravam imoralidade sexual? Os discípulos sabiam muito bem o que significava prostituição. O sábio rei Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, conforme 1 Reis 11:3. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Os discípulos sabiam o significado da palavra prostituição. É claro que, se um homem tem muitas mulheres, a tendência é este querer agradar todas, e sabemos muito bem que o simples fato de já ter mais de uma mulher já é uma corrupção do estado natural deste. Estou me referindo ao cristão verdadeiro, que no conceito bíblico deve ser marido de uma só mulher, conforme 1 Timóteo 3:2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Jesus mesmo, quando instado a falar sobre o divórcio, em Mateus 19:5, diz: E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. É preciso deixar claro que no contexto do cristianismo, o cristão tinha que ter uma conduta pia. Jesus mesmo ainda declara que alguns se tornam eunucos por causa do Evangelho, Mateus 19:12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino de Deus. Quem pode receber isto, recebam. Eunuco é aquele que, se ou lhe foi imposta essa condição pelo modo físico, sendo ou não castrados pelos homens, ou aqueles que se abstêm do sexo com a única finalidade de apenas servir a Deus, como o próprio Jesus também o fez. Abriu mão de ter uma família para poder servir a Deus sem empecilhos. O próprio apóstolo Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios 7:1 e 2. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O apóstolo está falando a respeito de casamento, pois aquele que se casa não irá prostituir-se por ter sua esposa, sua família para cuidar. Esse passa a preocupar-se com as coisas concernentes à família e, em consequência, sua prioridade é a família, deixando as coisas de Deus em segundo plano. Aquele que se torna eunuco espiritual preocupa-se somente em como agradar a Deus. Ele deixa ainda mais claro sua condição de eunuco espiritual no versículo 7 deste capítulo. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra.